Você já parou pra pensar Vamos como ver. seria a seleção brasileira montada por Carlo Ancelotti? O Penso treinador todo que dia. fez história no Real Madrid pode comandar a seleção. Mas será que ele vai repetir a fórmula que deu certo na Europa ou vai construir um trabalho do zero? Eu fui atrás das Cara, eu acho difícil construir do zero, ainda mais sem tempo. Ele vai aplicar o que ele já aplica no Real Madrid, pô. pistas. Analisei o que ele fez no Real Madrid, o momento atual da seleção e o que eu encontrei muda tudo. O Real Madrid da temporada 2023-2024 foi multicampeão e campeão da Champions, sendo dominante praticamente em todos os contextos do jogo. Era um time que conseguia ser muito efetivo em ataques rápidos, atacando as costas da profundidade, usando muito Vini, Rodrigo, Bellingham pisando por ali, mas um time que também conseguia controlar o jogo contra adversários que baixavam mais o bloco. Cross, né? Pulava de um lado pro outro e tinha uma peça-chave que não era nenhum dos nomes convencionais. O segredo tinha nome e número. Toni Kroos. E a forma com que o Real conseguia variar de modelo de jogo dependendo do contexto e o Modric é fenomenal, mas o cérebro do Real Madrid sempre foi o Toni Kroos. Desde que ele chegou lá, sempre foi o Toni Kroos, mano. Não tem como. Conseguir ser um time dominante, independente do cenário, passa muito pelo alemão. Aqui a gente tem um contexto muito claro do Real Madrid contra o Bayern de Munique, um jogo decisivo de Champions League, que a gente vai ver o Kroos bem na base da jogada para promover um ataque rápido. Sem tanta ocupação do campo de ataque, sem tanta circulação, mas o Kroos aqui, como um primeiro volante, se reinventando na carreira, é o maestro, ser né, fundamental cara? Para decidir esse jogo. Percebam a forma como ele sinaliza, e esse gol ficou muito marcado nessa partida, assim, né? Como ele sinaliza pro Vini Júnior atacar a profundidade, e é exatamente o que vai acontecer. O alemão tem não só essa genialidade para encontrar os espaços, mas também para organizar o time a partir da base. O Vini atrai, tira o zagueiro, no facão. o Kroos vai encontrar uma bola na medida para o brasileiro marcar um gol e ajudar a definir a partida que depois resultaria na classificação. Aqui a gente já vai ver o Kroos num outro contexto, não tanto de ataques rápidos, mas aqui contra o Alavés, por exemplo, ocupando o campo de ataque. Quem assistiu o Real Madrid nessa época já percebia o quão os jogadores do ataque buscavam o Toni Kroos para dar essa clareada. Que nem agora o Vini, ele faz isso. Ele recua a bola, ele tá ali, ele recua a bola pro Toni Kroos para ele clarear as jogadas e ele já se movimenta para receber. Momento que o Real Madrid tá num momento de ataque posicional, momento de organização ofensiva com um ataque mais cadenciado. Tentam atacar por um lado, não conseguem, e o Kroos é esse ponto de inflexão. É o cara que vai buscar a bola de um lado para levá-la pro outro, sempre construindo de frente. E aqui com a genialidade, mais uma vez, lançando na profundidade. Um adversário com as linhas armadas, com pouco espaço, vai encontrar o Bellingham no segundo pau para marcar o gol que vai abrir o placar. E tem mais, defensivamente o Kroos também tinha uma importância fundamental. O Real Madrid jogava geralmente com um trio de meias e o Kroos era o meia mais centralizado. E ele tá por ali, dava mais liberdade que os outros meias saltassem para pressionar. Aqui a gente vai ver o Valverde saindo de posição para vir incomodar o lateral do Barcelona, porque ele sabe que nas costas dele vai ter o Toni Kroos na cobertura. Não é o jogador mais rápido, não é o jogador mais forte, mas um jogador muito inteligente na ocupação de espaço e com uma liderança muito acima da média. Aqui vai fazer muito bem a cobertura sem ter que percorrer grandes distâncias, intercepta e mata o ataque do adversário. Aliás, se você curte esse tipo de leitura mais tática do jogo, para entender os pormenores, os detalhes, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Se inscreve no canal do cara, mano. Destrinchando o que os times realmente estão fazendo, porque o jogo vai muito além do placar. Esse cara é muito top. 2024-25 e com a aposentadoria do Kroos, o Real Madrid virou um outro time. Se antes jogava com esse trio de meias para ter um trio na frente com Rodrigo, Vini e Bellingham, agora o time tinha não só que sustentar a ausência do alemão, mas comportar Kylian Mbappé no time titular. E com isso, obviamente... Assim, saiu de um cara que construía praticamente todas as jogadas e quebrava qualquer linha de defesa com passe, para um cara que é finalizador. Que o Mbappé, ele nunca foi construtor de jogada. Desculpa. Mas o que ele perdia de gol no PSG com o Neymar construindo e passando para ele faz muito gol, ele é craque. Mas ele erra muito. Porque ele é o finalizador de jogadas. E quando o Real Madrid perdeu o Toni Kroos e ganhou o Mbappé, ele ganhou um poder de finalização, mas e quem constrói? Pro Vinícius Júnior, pro Mbappé, pro Rodrigo? Essa que é a questão. Você ganha mais qualidade para atacar a profundidade, esses momentos de ataques rápidos, mas você perde em outros pontos do campo também. Vai ter um meia a menos para fazer cobertura, o que tira esse espaço defensivo e, obviamente, um jogador a menos para construir jogando de frente, trocando de corredor e lançando a bola na profundidade. E isso ficou muito claro na eliminação contra o Arsenal nessa Champions. E com a aposentadoria do Kroos, a gente vai ver isso afetar também na qualidade de saída de bola. Um jogador a menos para qualificar e muitas vezes ele baixava para fazer uma saída de 3. Resultado, nessa temporada o Real Madrid sofreu em alguns momentos errando a saída de bola, fazendo a defesa ter que
correr pra trás no momento em que ela não tá tão bem organizada e cedendo espaço pro adversário, mesmo contra adversários mais fáceis, como é o caso desse jogo contra o Leganés logo nos primeiros minutos. Na sequência aqui mais um exemplo, agora contra o Raio Vallecano. Perceba como que o meio de campo tá muito pouco organizado. Buraco, a saída né, de bola cara? não tem tantos jogadores pra gerar apoio, muito pela falta de característica de alguns atletas. Usa essa bola mais longa no Vini e mais uma vez se corre o risco tendo que fazer a defesa correr pra trás e o Raio Vallecano vai chegar com perigo e quase marcar contra o Real. E o mesmo vale pra falta nas coberturas. Nesse momento o Real Madrid passa a jogar com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham e com o Mbappé, logo você vai ter só 2 meias e um jogador a menos pra fazer essa cobertura. Nesse cenário, por exemplo, o Lucas Vazquez tem que sair da lateral pra vir ocupar o espaço aqui central que talvez seria ocupado pelo Toni Kroos. E justamente com essa falta de abastecimento de jogadores por dentro, pra cobrir tanto o meio ou uma um buraco muito profunda, grande, cara. você força os jogadores a percorrerem distâncias mais longas. Isso não dando certo, abre campo pro adversário. Como a gente vai ver aqui contra o Villarreal, também logo nos primeiros minutos de jogo, o Real, com 4 jogadores na defesa e só 2 no meio, tendo que correr ainda mais pra trás, o Villarreal chegando e levando perigo ao gol do Courtois. Isso ficou muito evidente, não sei se vocês já notaram, perceberam, na Copa do Mundo, do Brasil contra a Croácia. A Croácia, no primeiro tempo, ela tinha mais jogadores no meio de campo. Cara, ela engoliu a seleção brasileira no meio de campo. Engoliu, mano. Depois tu analisa esse jogo pra tu ver. Aí depois o Tite tenta dali fazer umas modificações, mas, meu irmão, o Brasil foi engolido pelo meio de campo. E aconteceu a mesma coisa contra a Argentina. Eles tinham, acho que, 4 meias contra 2 do Brasil. Meu Deus, o Brasil não conseguia fazer nada no meio de campo. E o Dorival não fez nada pra mexer nisso, tá ligado? Atlético de Madrid, o mesmo efeito. Vão usar da bola longa e percebam aqui o Modric tendo que cobrir 2 jogadores. Muito porque ele só tem mais um jogador de meio com ele. As distâncias são mais longas que eles vão ter que cobrir. Sobe ou guarda a posição. Ele opta por subir e não vai ter justamente um Toni Kroos que poderia estar gerando essa cobertura, essa segurança para os outros meias subirem. E é justamente ali que o Atlético de Madrid vai recuperar a posse numa briga por segunda bola, vai ter que ver a defesa correr para trás mais uma vez e num jogo determinante, um jogo de Champions, vai acabar sofrendo um gol logo dos primeiros minutos. Ou seja, na prática, você perde um jogador que dava essa contenção e essa organização para colocar um jogador a mais para atacar a profundidade, como é o caso do Mbappé. Mais uma vez, com um jogador a menos no meio, falta repertório. E nessa temporada a gente viu um Real Madrid que praticamente só sabia jogar em ataques rápidos, em contra-ataques, em transições. E contra o Arsenal isso ficou muito claro. Beleza, mas falando de seleção brasileira, qual o contexto que a gente tem hoje? A gente fez um trabalho muito irregular do Dorival, que em alguns momentos eu vejo que até tentou emular um pouco do que o Ancelotti fazia no Real Madrid. Muito pra tentar potencializar Rodrigo e Vini Júnior, 2 dos principais jogadores da seleção. Defensivamente, a gente viu o Vini muitas vezes mais centralizado, quase como um centroavante, mas isento de funções defensivas pra estar pronto pras transições, pra atacar por dentro, puxar esses contra-ataques. Mas daí, quem na seleção tem uma característica igual ao do Kroos, onde funcionou no Real Madrid? E por que o Real Madrid não tá funcionando hoje? Porque não tem o Toni Kroos. E o que adianta tentar implementar as técnicas da época de Toni Kroos do Real Madrid na seleção se não tem um meia criativo? O mais próximo que tinha era um Paquetá da vida que armava jogada, o resto, mano, é tudo volante de pitbull, de marcação, de... Não tem um que construiu. O Gerson talvez tentou, mas não adianta. Não tem a mesma qualidade técnica que um Toni Kroos da vida pra potencializar o Vinícius Júnior. E tirando o Gerson, tem mais quem? Pô, não tem, tá ligado? Convenhamos que a gente não viu muito resultado nisso. Em organização ofensiva, por fora do bloco, a gente também não viu isso. A gente não tinha esse organizador pra fazer a bola chegar com mais qualidade nos pontas, circular mais rápido. O Brasil, por mais que tenha muitas... Eu não vi esse vídeo antes, tá? Eu juro por Deus. Estrelas parece viver um momento de baixa de confiança, muito por também não ter grandes lideranças fora e dentro de campo. Um cenário muito comum nessa passagem do Dorival pela seleção foi isso daqui. Um Brasil que procurava atrair o adversário pro seu campo na saída de bola, justamente para procurar esses ataques rápidos com Vini, com Rafinha, com Savinho, com Rodrigo, mas nas bolas longas não era muito efetivo e acabava entregando a posse. Nesse jogo contra o Uruguai e na partida contra a Colômbia pela Copa América, para mim isso ficou muito claro. Um Brasil que forçava muitas bolas longas sem efetividade, sem conseguir aproveitar esse espaço nas costas da defesa. Aqui fica bem clara a intenção do Marquinhos de lançar justamente pro Vini e pro Rodrigo mais centralizados atacarem as costas da defesa. E isso passa por uma crise geral, por um Brasil que não só tinha dificuldades de atacar, usava muito esse jogo direto, como também um Brasil que não se organizava bem defensivamente e tem as suas semelhanças com um momento ruim do Real Madrid nessa temporada. Um Brasil que vão ter 2 meias que muitas vezes estavam sobrecarregados justamente pelos atacantes estarem muito isentos de funções defensivas. Aqui a gente vai ver o Brasil abrindo mão praticamente de 4 jogadores no momento defensivo e tendo que afundar. Me desculpe isso aí, rapaziada, mas eu acho que assim, ó, no máximo um jogador. Um Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Não tem como 3, 4 jogadores, 2 jogadores não marcarem. Não tem como. Todo mundo tem que marcar. Isento o cara, que é geralmente toda seleção, o time tem um que é o cara. Ele sim, beleza. Mas o resto não dá, mano. Não dá.
toda a defesa e o espaço vai surgir aonde? Justamente na entrada da área pra Venezuela empatar o jogo contra o Brasil. E como é que pode ser essa seleção do Ancelotti? Eu não acho que ele vai simplesmente copiar um modelo, muito menos um modelo do Real Madrid que não deu tanto certo nessa temporada. Eu acho que ele vai colocar um pouco mais de contexto, mas é possível que ele use nomes que nem estão mais na cabeça dos brasileiros pra reorganizar a seleção, trazer essa liderança pra dentro de campo também e trazer essas coberturas. Muito do que o Toni Kroos conseguiu agregar pra aquela equipe. Aqui a gente tem um esboço do que eu imagino que possa ser a seleção com o Ancelotti. Alisson, Ederson no gol, e na defesa não vejo grandes mudanças. Jogadores que saibam construir e principalmente usar laterais que tem muito pisada no último terço. E aqui tem um trabalho interessante do Ancelotti. Por muitas vezes usar o Carvajal, o Mendy, o Lucas. Mas assim, ó, esses laterais que atacam muito, o Brasil já sofreu com eles em Copa do Mundo. A Avenida Marcelo. Eu não vou falar nada. Vasquez, jogadores que chegam muito no fundo, ele geralmente vai fazer uma saída em 2+3, não com os laterais, mas Casemiro, com os volantes mais baixos, prontos pra jogar em frente. E aqui que vai ter importância de você ter o Bruno Guimarães e o Gerson, mas que também tem a liderança, por exemplo, do Casemiro, que vive um momento de retomada no Manchester United, já trabalhou com o Ancelotti e pode ser uma peça importante na seleção. Principalmente, para ser esse jogador no momento que o Brasil ocupa o campo de ataque, pra bola circular de um lado pro outro, liberando até os meias, o Bruno Guimarães e o Gerson, com mais chegada, pra fazer a bola chegar de um corredor e ele virar pro outro, como eu mostrei do Toni Kroos, claro, com menos qualidade, mas que também seja um jogador pra fazer a cobertura e permitir a pressão, os saltos, a caça do Bruno Guimarães e do Gerson na fase ofensiva. E claro, um time que também esteja pronto para atacar de forma mais rápida, principalmente entendendo essa saída de bola que é possível gerar, atraindo mais o adversário para o seu próprio campo e aqui tendo um trio extremamente definidor com dois jogadores que o Ancelotti já conhece muito bem. Aliás, se você quiser mergulhar ainda mais fundo nas ideias do Ancelotti e de outros treinadores do futebol europeu, eu quero te fazer um convite. Os membros do canal têm acesso semanal a vídeos exclusivos falando de futebol europeu, vídeos sobre modelos de jogo, seja um membro no partidas, canal do cara, scout de jogadores futebol e muitas máximo daquelas ideias táticas que você não vê na TV. Vale a pena vou deixar o link. É só clicar no Seja Membro aqui no canal pra fazer parte desse nosso clube. Se o Real deixar o link desse vídeo aí nos Kroos, comentários. A seleção pode retomar o equilíbrio com a volta do Casemiro. E obviamente vai ter gente aqui falando, o Casemiro tá muito longe do Toni Kroos. E tá mesmo, de fato. Mas a gente vai ter uma liderança a mais e afinal de contas, quantos jogadores da atual geração podem... Me desculpe, mas não dá pra voltar com o Casemiro. Não dá, rapaziada. Já foi. Tem que trazer coisa nova, rapaziada. Ele já tá velho. Na Copa do Mundo não derrubou o Modric. Ah, não, mano. Eu fiquei sentindo com o cara. Ele é bom, mas não... podem entregar o que o Kroos entregou na história. E mais, quantos jogadores na história podem entregar o que o alemão entregou? Acho que é um primeiro passo importante para a seleção, para se reorganizar, ter mais segurança, ter mais repertório para atacar posicional ou atacar em transição, que o Ancelotti pode retomar no Brasil. E se esse plano funcionar com um meio campo organizado e mais liberdade no último terço, quem sabe o título não pode estar mais perto. Rapaziada, comenta aí quem que vocês acham que pode suprir pelo menos a unha do pé do Toni Kroos no Brasil. Cara, eu penso ali em Gerson, mas é muito difícil. O Brasil tem uma carência de meias armadores absurda. Enfim, mano, eu vou deixar o link do canal do cara aí na descrição. Segue nós, deixa o like e valeu.